Estratégia de sinalização de tendência. Na estratégia Trend Signal, sinalização de tendência, buscamos um candle que indique retorno a uma tendência anterior, depois de uma correção. Esta estratégia é adequada para espaços de 15 minutos ou mais, em que quanto maior o período, mais alto é o nível de precisão. A estratégia é adequada para todos os pares de moedas, commodities, índices, ações e contratos de futuros. Gestão de transações. O sinal de entrada para uma negociação de compra é dado quando uma tendência de alta seguida de correção, tendência de baixa, é identificada, e uma longa tendência de alta aparece incluindo as 3 tendências de quedas anteriores. O sinal de entrada de uma negociação de venda é ativado quando uma tendência de baixa seguida de correção é identificada e uma longa tendência de queda aparece, incluindo as 3 tendências de altas anteriores. A negociação deve ser efetuada no início do primeiro candle, que abre depois do sinal. A ordem Stop Loss deve ser estabelecida a uma distância de 20% do tamanho do candle de correção e movimentada no início de cada nova onda para reter os lucros. Neste exemplo, analisamos a estratégia no par de moedas dólar australiano, dólar americano, no período de 1 hora, onde foram identificadas uma tendência de alta e a subsequente correção. O sinal é recebido por um candle de alta corretiva de compra, cuja extensão inclui os 3 candles de baixa anteriores. Depois de identificar esse sinal, vamos inserir uma negociação de compra no início do próximo candle. O candle de correção tem 72 pips de comprimento, com 20% de 72 sendo 14 pips, o que quer dizer que o stop loss será colocado no valor da abertura do novo candle, menos 24 pips. Neste caso, o valor é de 0,9689. O stop loss será ajustado para cada onda de tendência de alta para reter os lucros. Neste exemplo, analisamos a estratégia no par de moedas pounds e em japonês, num período de 1 hora, onde foram identificadas uma tendência de baixa e a correção subsequente. O sinal é recebido por um candle de baixa corretiva de compra, cuja extensão inclui os 3 candles de altas anteriores. Depois de identificar esse sinal, vamos inserir uma negociação de compra no início do próximo candle. O candle de correção tem 1.792 pips de comprimento, com 20% de 1.792 sendo 358 pips, o que quer dizer que o stop loss será colocado no valor da abertura do novo candle, menos 358 pips. Neste caso, o valor é 199,81. O stop loss será ajustado para cada onda de tendência de baixa para reter os lucros. Neste exemplo, ganharíamos 7.163 pips num período de 7 meses. Boa sorte. Estratégia de canal. Nesta estratégia, estamos buscando um rompimento do padrão de canal. A estratégia é adequada para o espaço de 4 horas ou mais. A estratégia é adequada para todos os pares de moedas, commodities, índices, ações e contratos de futuros. Um canal é identificado quando vários topos e fundos são formados numa tendência uniforme. O rompimento do canal é sinalizado quando a taxa ultrapassa em 30 pips os valores do canal. A transação de compra será inserida quando o canal estiver numa tendência de baixa e o canal for rompido na direção ascendente. A transação de venda será inserida quando o canal estiver numa tendência de alta e o canal for rompido na direção descendente. O stop loss será estabelecido em 20 pips, a partir da borda oposta do canal e será ajustado para cada nova onda até que seja ativado.
Neste exemplo, analisamos a estratégia no par euro-dólar americano, no espaço de 4 horas. A tendência de baixa é identificada nos limites do canal como topos e fundos dos candles, conforme observado. Inicie uma transação de compra quando aparecer um candle que quebre 30 pips no canal, conforme mostrado aqui. O stop loss será estabelecido em 20 pips, a partir do limite oposto do canal, e será ajustado para cada onda até que seja ativado. Neste exemplo, testamos a estratégia no par de moedas pounds-dólar americano, no espaço semanal. A tendência de alta pode ser identificada quando as extremidades do canal são os topos e fundos dos candles, conforme mostrado. Inicie uma transação de venda quando o candle aparecer romper 30 pips abaixo do canal, como pode ser visto aqui. O stop loss será estabelecido em 20 pips, a partir da extremidade oposta do canal, e será ajustado para cada nova onda, até que seja ativado. De acordo com este exemplo, ganharíamos 131 pips no período de 3 meses. Estratégia fractal. Na estratégia fractal, buscamos uma combinação de médias e fractais que indiquem a possibilidade de tendência futura. Esta estratégia é adequada para espaços de 15 minutos ou mais, quando e quanto maior o espaço de tempo, maior o nível de precisão. A estratégia é adequada para todos os pares de moedas, commodities, índices, ações e contratos de futuros. Indicadores usados: Alligator e Fractais. O sinal é recebido quando as condições abaixo estiverem presentes. Mercado profundamente sem tendência, marcado pelo cruzamento das 3 linhas médias do indicador Alligator, e depois que os valores de um par fractal convergem mais do que o par que os antecedeu. Um candle parece passar a taxa fractal ao topo de uma negociação de compra ou o fundo de uma transação de venda, mais uma faixa de segurança de 30 pips, para evitar um falso rompimento. O stop loss deve ser estabelecido em 30 pips a partir do valor do fractal oposto. A negociação deve ser abandonada quando aparecer um candle cujo valor de fechamento estiver na faixa de médias. Vamos adicionar os seguintes indicadores: o Alligator, acessível em Insert Indicators, Bill Williams, Alligator, e deixá-lo com valor padrão de 13,85 e um valor de turno de 853. Acrescentamos também o indicador fractais, encontrado em Insert Indicadores, Bill Williams Fractais. Neste exemplo, testamos a estratégia no par de moedas pounds-dólar americano, num período de 4 horas. Um sinal preliminar é recebido quando as médias móveis do indicador são alteradas e aparece um par fractal que é mais convergente do que os pares que antecederam. A transação de compra deve ser inserida quando o valor ultrapassar o fractal superior em 30 pips. Um exemplo disso pode ser visto aqui. O stop loss deve ser estabelecido em 30 pips a partir do valor do fractal inferior. A negociação deve ser abandonada quando aparecer um candle cujo valor de fechamento estiver na faixa de médias. Neste exemplo, testamos a estratégia no par de moedas Euro-Pounds, num período de 4 horas. Um sinal preliminar é recebido quando as médias móveis do indicador são alteradas e aparece um par fractal, que é mais convergente do que os pares que o antecederam. A transação de venda deve ser inserida quando a taxa ultrapassar o fractal inferior em 30 pips. Um exemplo disso pode ser visto aqui. O stop loss deve ser estabelecido em 30 pips a partir do valor do fractal superior. A negociação deve ser abandonada quando aparecer um candle cujo valor de fechamento estiver na faixa de médias. Neste exemplo, ganharíamos 239 pips, num período de 6 dias e meio. Boa sorte!
Estratégia linha de pesca. A estratégia linha de pesca inclui buscar pontos de virada. Esses pontos indicam a possibilidade de mudança de direção das tendências e nos permite agir de acordo. Esta estratégia é adequada para espaços de 15 minutos ou mais. Quando e quanto maior o espaço de tempo, maior o nível de precisão. A estratégia é adequada para todos os pares de moedas, commodities, índices, ações e contratos de futuros. Indicadores usados: Bollinger Bands. Um sinal preliminar é recebido quando o primeiro candle fecha abaixo da faixa e o candle seguinte fecha dentro da faixa. A transação deve ser inserida no início do terceiro candle. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips abaixo do menor valor atingido pelo primeiro candle. A negociação deve ser abandonada quando forem ganhos 100 pips ou quando a outra extremidade da faixa for atingida, o que ocorrer primeiro. Um sinal preliminar é recebido quando o primeiro candle fecha acima da faixa e o candle seguinte fecha dentro da faixa. A transação deve ser inserida no início do terceiro candle. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips acima da taxa mais alta alcançada pelo primeiro candle. Os lucros devem ser extraídos quando 100 pips forem ganhos, ou quando a outra extremidade da faixa for atingida, o que ocorrer primeiro. Acrescente o indicador relevante, selecionando Insert, Indicadores, Trend, Bollinger Bands. Use os ajustes padrão de 20, 0, 2 e configure com a cor preta. Neste exemplo, analisamos a estratégia no par de moedas dólar americano e ien japonês, num período de 4 horas. Como se vê, o primeiro candle fechou abaixo da faixa e o segundo candle fechou na faixa. A transação de compra será inserida no início do terceiro candle. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips, abaixo do menor valor atingido pelo primeiro candle. Como se vê, o stop loss é ativado, mas imediatamente se vê um sinal do primeiro candle sendo fechado abaixo da faixa. O segundo fechado na faixa, indicando que vamos inserir outra transação de compra no início do terceiro candle. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips, abaixo do menor valor alcançado pelo primeiro candle. A negociação deve ser abandonada quando 100 pips forem ganhos, ou quando a outra extremidade da faixa for atingida, o que ocorrer primeiro. Como se vê nesse caso, a taxa atinge a outra extremidade da faixa. Neste exemplo, testamos a estratégia no par de moedas dólar americano e ien japonês, num período de 4 horas. Como se vê, o primeiro candle fechou abaixo da faixa e o segundo candle fechou na faixa. A transação de venda será inserida no início do terceiro candle. O stop loss deve ser estabelecido em 5 pips acima do maior valor atingido pelo primeiro candle. A negociação deve ser abandonada quando 100 pips forem ganhos, ou quando a outra extremidade da faixa for atingida, o que ocorrer primeiro. Como se vê nesse caso, a taxa atinge a outra extremidade da faixa. Neste exemplo, ganharíamos 53 pips num período de 3 dias e meio. Boa sorte!